Queremos o teu nome engrandecer. Tô adiantada, gente. O pessoal tá entrando. E agradecer-te. E agradecer o ti. Nossa vida. Só tu és o Deus eterno. E ser Oi, Rafa. Oi, Leia. Tudo bem? Tô adiantada aqui. na cidade do nosso Deus. Deixa eu colocar aqui o Instagram pra eu conseguir ler o que vocês falam. Aqui toda a terra. Olá! Eu Senhor que esteja. Ele sempre que nos ajuda Animada estou. A Rafa falou. Animada estou. Ó, eu mandei um arquivo lá. Mandei um arquivo ali no WhatsApp da comunidade. Dalila, Tárcia. Oi, gente. Oiê. Oiê, Tárcia. Tudo bem? Oi, Dalila. Oi, Rafa. Bom, é o seguinte, eu vou abaixar aqui a música, né? Então, a gente tá fazendo o desafio. Desafio de... Desafio Casa de Davi. Certo? Todo mundo conseguiu assistir todos os episódios? Vocês assistiram até o final? Eu não aguentei, gente, assistir até o final. Tá no trânsito, tá ouvindo. Tá bom, Leia. Ó. Desafio. Ah, não, esse aqui eu não vou pegar, não. Desafio. Casa de Davi. Hoje eu quero que vocês abram em 1 Samuel 17. Na verdade, eu vou ver se tem aqui, ó. Peraí. Samuel 17. Na minha Bíblia já tem ilustração ali. Então a gente só vai fazer a leitura. Sim, assisti tudo, eu e o marido. Muito legal, né? Muito legal. Queria falar qual parte mais mexeu com vocês da parte 5 e 6 hoje, tá? O desafio hoje é parte 5 e 6 hoje. Então,
Oi, Rô, chegou. Oi, Mê, Luísa. Então, a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje... Lulu. Reflexão que eu quero fazer com vocês hoje, tá? E eu vou falando aqui e a gente vai... Vocês vão conversando comigo, tá bom? Nossa reflexão de hoje tem um nome, tá? A reflexão chama assim, ó. Quando o gigante desperta, né? A reflexão de hoje é quando o gigante desperta. O gigante. Oi, Sami. Oi, Tuane. Oi, Martinha. Então, ó. Então, na série, a gente viu, né? Que aparece que o gigante estava lá. Na casinha dele. Lá naquela rocha lá. Tava quietinho, né? O gigante tava lá quietinho. Mas o gigante despertou. O gigante despertou. A porta abriu. O gigante saiu. Então, o que eu queria trazer de reflexão pra gente hoje é o inimigo, e a gente vai colocar o inimigo na figura desse gigante aqui, tá? O objetivo do inimigo contra nós é frustrar os planos de Deus, certo? Esse é o objetivo do inimigo, do gigante. Então, aqui na história de Davi e Golias, o objetivo era o mesmo, certo? Frustrar os planos de Deus. Então, era fazer com que o povo de Deus se sentisse impotente, se sentisse fraco. Ele estava claramente, né? Com raiva, daí mataram a mãe dele, ele queria descontar no povo de Deus. Mas daí, o inimigo, quando ele percebe que Deus tem um plano, tá? Quando ele percebe que Deus tem um plano para nossa vida e quer nos usar, o que acontece? Ele se levanta, tá? Então, ó. Estão acompanhando meu raciocínio? Então, o gigante, ele se levanta para frustrar os planos de Deus. E quando ele percebe que Deus quer nos usar com esses planos aqui, ó, ele se levanta para guerrear contra a nossa vida. Então, aqui, ó, em 1 Samuel 16, ele fala aqui, ó, 16, no finalzinho do 16, ele fala, né, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, né, que a gente já viu esse daqui. E Jessé teve que enviar Davi para Saul para tocar, né, para tocar para Saul. E daí no 17, no versículo 4, bem aqui, ó. Então Golias, oi Ana, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de
de bronze que pesava 60 quilos. Gente, só a couraça dele pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de seu lance era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro de lança pesava ser de 7 quilos. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteus, e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Então, assim, o que o inimigo faz com a gente, né? Primeiro, ele se levanta. Depois, ele quer o quê? O que é isso daqui que chama arte da guerra? Primeiro, ele se levanta. Segundo, intimidação. Intimidação é um jeito de guerrear. Não sei se vocês já viram quando tem luta, né? E um cara fica ameaçando o outro. Ah, eu vou te pegar. Ah, seu fracote. Ah, eu vou arrancar sua cabeça, tal. Isso daqui é uma arte da guerra, ó, intimidação. E o inimigo, no caso aqui o gigante, mas a gente tá falando do nosso inimigo, né? Ele também faz essa intimidação com a gente. Ele intimida a gente. Então, as coisas que ele faz para nos intimidar é na nossa identidade, né? Ele intimida a gente na nossa identidade. Quem você pensa que é? Você não tem poder. E às vezes a gente cai nessa cilada aqui. A gente nem vai pra guerra. A gente nem precisa enfrentar o gigante. Às vezes na intimidação o inimigo já vence a guerra. Porque ele deixa o oponente tão fraco de cabeça que ele nem precisa guerrear. Então, minha pergunta para você é assim, ó. No que o inimigo das nossas almas tem intimidado você? Né? O que ele tem falado que você não consegue, que você não pode? Para frustrar os planos do Senhor. Essa intimidação não é só para com relação a destruir a nossa identidade. Essa intimidação é para que os planos de Deus não se cumpram na nossa vida. E às vezes ele nem precisa ir para a guerra, porque, por exemplo, se o plano do Senhor é que você faça alguma coisa para o reino, e nessa tática de intimidação ele já destrói em quem você crê, destrói sua confiança em Deus, destrói a sua fé, você acaba nem fazendo o que Deus tinha planejado para você. Então, quando o gigante desperta, e na verdade, gente, esse gigante aqui das nossas almas, o inimigo das nossas almas, ele nunca dorme, né? Nunca sossega. Ele sempre está intimidando. Ele sempre está jogando sujo. É a arte de guerrear. Manter o seu oponente descrente, cabisbaixo, desanimado. Então, para que a gente vai... como que a gente tem que ir para uma guerra? Né? Então, a gente pode usar armadura, né? No caso de Davi, ele nem usou armadura, mas daí a armadura, as armas espirituais estão em Efésios 6, tá? Armadura de Deus. Segunda coisa, manter
o foco. Estão acompanhando? Estão entendendo? O que é manter o foco, gente? O foco em quem? Se a gente ficar olhando para o gigante, então eu fiz a ilustração aqui do gigante, né? Se a gente ficar olhando para o gigante, ó, qual que é a função desse gigante aqui? Intimidação, frustrar os planos do Senhor. E eu tava recortando esse gigantão. Boa noite! Então, esse gigante aqui, ó. Vou até cortar com a mão aqui, ó. Vai ficar um papel rústico. Foco em Deus. Exatamente. Se a gente ficar olhando pro gigante, ó. Oi, Cindy. Chegou. Então, ó, se a gente ficar olhando pro gigante, e daí agora acho que eu vou abrir um pouquinho aqui pra ficar mais longe. Tá, se ficar olhando pro gigante, eu vou até colar o gigante aqui. Que o gigante a gente não pode esquecer, né? O coração. Oi, suas lindas. Oi. Gente, eu não tô linda hoje não, tá? Suas lindas. Oi, suas lindas, mas não tô. Então, ó. Esse gigante aqui, ó. Eu até tirei o Davizinho de perto do gigante. Então, esse gigante aqui... Qual que é a arte do gigante? Intimidação. É a função do gigante, intimidação. Só que daí o que vem? Vem o poder de Deus, né, gente? Vem o poder de Deus. E daí agora, o que é que vem o poder de Deus? Deus vem com a mão dele. Olha lá, ó. Vou cortar essa mãozinha aqui, ó. Pra gente prestar atenção no que é pra prestar atenção, né? Então, é o seguinte, o gigante nunca vai sumir, tá? Tem uma notícia ruim pra você. O gigante nunca vai sumir. Ele sempre vai perseguir os filhos de Deus. Ele sempre vai ficar. Ele sempre vai ficar lá, ó. Atrás de um céu azul, ele tá lá, ó, esperando para frustrar os planos do Senhor. Essa é a função dele. Ele não vai sumir. Tem uma menina no grupo do desafio falando que não está aparecendo a live para elas. Ué? É sério? Oh, meu Deus. Então, ó, eu tô cobrindo o gigante aqui. Tô cobrindo o gigante com o que a gente tem que manter o foco, tá? O gigante sempre vai estar lá, tá, gente? O gigante não vai desistir da gente, tá? Mas o que tem que estar o nosso foco? O que é o foco que tem que estar em primeiro plano? É o Senhor, não é? Então, o Senhor sempre vai estar em primeiro plano. Então, eu vou colocar a mãozinha aqui, ó. Ó. Então, isso aqui é para lembrar que é o seguinte.
existe, e assim, eu sei que tem algumas igrejas que dão mais ênfase no inimigo do que outras igrejas, tá? Eu cresci numa igreja que não dá muito foco pro inimigo, tá bom? Mas isso não significa que o inimigo não vai estar sempre tentando fazer algo para frustrar os planos de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Então, qual que é o nosso foco? O nosso foco tá no Senhor, tá bom? Apesar das batalhas, apesar das lutas, apesar dos desafios, tá bom? Existe um gigante, mas existe um Deus. Se a gente ficar olhando pro gigante, a gente não consegue olhar pro Senhor. Então, eu fiz um menininho aqui fofinho, que representa eu e você. É aquele menino que, assim, você pode até imprimir ele menorzinho, tá? Eu achei mesmo que ele ficou grande aqui, pra aqui. Existe uma força do mal que sempre está lutando contra a nossa vida. A gente não pode esquecer disso, tá? Quando você não estiver se sentindo bem, quando você estiver desanimada, saiba que existe uma força, existe um gigante espiritual lutando com unhas e dentes para ceifar a sua alma, para frustrar os planos do Senhor sobre você. A gente está assistindo uma série que Davi e o gigante Golias foram protagonistas reais de uma história. Mas se a gente transportar essa história para uma guerra espiritual, ela não é nada diferente. Existe um gigante espiritual que está lutando, está tentando ceifar as nossas vidas. Existe um Deus, que é aonde a gente tem que colocar o nosso foco, e existe a gente. E essa cara de bobinho aqui, desse menininho do Davi, é o que eu e você às vezes fazemos. A gente se esquece do mundo espiritual. E a gente, que essas orelhinhas bonitinhas aqui, a gente põe brinco, né? Nas orelhas, põe até uns brincos diferentes, mas é feito pra gente filtrar melhor o que a gente ouve, né? A gente precisa, os nossos ouvidos precisam estar treinados para ouvir o que o Senhor tem para nós. Se o plano do inimigo é frustrar os planos do Senhor, intimidando, mexendo na nossa identidade, e a gente dá ouvidos a isso. Oi, Nath. Oi, Márcia. Então, assim, atrás, né? Não tô falando atrás, tá, gente? Tô falando mundo espiritual. Existem inimigos invisíveis que existem. Graças a Deus que eu e você, a gente não tem o olho aberto para ver isso daqui. Graças a Deus. Porque deve ser uma coisa horrorosa. Mas eu e você, a gente está protegido pela mão do Senhor. Então, quando Davi olhou para aquele gigante que estava lá gritando, esbravejando, ele olhou para o Senhor. E daí, gente, todo mundo que estava em volta não estava entendendo o que esse moleque tinha na cabeça. Porque ele era meio sem noção. Como que você não vai ver um gigante desse tamanho, gente? Todo mundo estava olhando pro gigante. E o Davi estava olhando para onde? Ele estava olhando pro Senhor. E bravo ainda, né? Não, esse gigante não pode falar assim do meu Deus, não. Não, quem que ele pensa que é? O gigante falou, quem que você pensa que é? E o Davi, não, eu que tô falando, quem que você pensa que é? Então, gente, se a gente tivesse um pouco dessa confiança do alto, não autoconfiança de ser confiante em si mesmo, mas uma confiança do alto, a gente precisa ter essa confiança, porque, gente, antes do gigante existe um Deus que
que Ele está 24 horas zelando pela nossa vida, pelos planos que Ele tem para nós. Então, em meio à luta de Davi e Golias, Deus estava formando um coração em Davi. E, na verdade, Davi tinha sido escolhido por causa desse coração. Não é verdade? Foi por causa disso que Deus escolheu ele. Por causa do coração. É o coração dele que chamou a atenção. Ele era um menino que acreditava mesmo no poder de Deus. Ele acreditava que Deus estava com ele. Nenhum momento você vê ele falando o contrário. Isso não significa não ter medo, tá bom? Não significa que ele era totalmente destemido, sem noção. Ele foi com medo mesmo, porque ele confiou que o Senhor estava com ele e que o Senhor é poderoso. E é. Então, qual que é minha pergunta para você, hein? Você já viu o gigante se levantar? Você já viu o gigante se levantar, gente? Me fala aí. Aonde que você já viu o gigante se levantar? Me fala aí, você já viu o gigante se levantar? Isso, o importante é revestir da armadura. Mas deixa eu falar, a armadura nem cabia. No caso de Davi mesmo que a gente está falando, a armadura nem cabia nele. Aqui, Davi, ele estava sem armadura, mas totalmente confiante no Senhor, olhando para o Senhor. Me fala, você já viu um gigante se levantar? Tentar frustrar os planos do Senhor na sua vida? Me fala. Era grande e pesada, sim. A armadura era pesada para ele. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Vamos ver se eu tenho uma canetinha marrom aqui. Se não tiver, vai com lapisinho mesmo. Fala, gente, quero ver de vocês. Você já teve alguma experiência onde o gigante se levantou para tentar te intimidar? Você já viu isso acontecer na sua vida? Qual foi a sua reação? Ele conseguiu te intimidar? Ou você creu que Deus ia dar um jeito? A armadura dele estava no espiritual. Sim. Se levanta sempre. Exatamente. Então, gente, Cindy, não adianta eu não colocar o gigante aqui atrás dessa história. Ele está aqui atrás. Não adianta eu negar que existe um inimigo tentando frustrar os planos do Senhor e ceifar a nossa vida a todo momento. Não adianta fingir, não adianta. E assim, não é pra gente viver com medo, não é isso. Mas é pra gente viver ciente de que nós temos um Deus. Eu vou fazer ele moreninho, gente, porque ele era pastor de ovelhas. Provavelmente ele tomava bastante sol. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje não deixe o inimigo te intimidar. Não deixe. Não deixe o inimigo dizer para você: você não tem experiência para fazer isso que você tem para fazer. Você é muito novo para ensinar. Você é muito velho para fazer isso. Não deixe o inimigo, porque o inimigo é mentiroso.
Se o Senhor chamou, o Senhor vai te capacitar. Ele dá um jeito para tudo. A Dalila, sim, no puerpério. Então, o que eu quero que você se lembre. Existe um inimigo das nossas vidas que quer ceifar os seus pensamentos. Ele quer manter você prisioneiro nos sonhos. Ele não quer deixar você sonhar. Ele quer que você não acredite que Deus tem poder. Esse é o trabalho dele. Eu já falei aqui. Ele é o emprego dele, senão ele fica desempregado. Mas o que a gente tem que fazer? Olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. E aqui, gente, até vou fazer uma coisa que me deu vontade agora aqui, ó. Eu sei que na época de Davi aqui, ó, Jesus não tinha vindo ainda, né? Mas se a gente ainda olhar para o Senhor e lembrar o que o Senhor fez por nós, aí tudo faz sentido. Faz sentido o chamado do Senhor. Faz sentido ele falar, nós somos amados, nós somos filhas, ele nos escolheu, ele está com a gente, nunca nos deixará. Ele é quem nos protege pela frente, por debaixo, por detrás e por diante e dentro. Ele está conosco, então ele está com você. Ele é que te dá forças, ele te dá força para lutar. Não existe gigante grande que o Senhor não seja maior. O poder de Deus é maior do que qualquer gigante, do que qualquer intimidação, do que qualquer tentativa de frustrar os planos de Deus. Então, o que eu quero que você se lembre é que nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que se preocupa com a gente, um Deus querido. Deus é querido, gente. Ele não ia desejar nada de mal para a nossa vida. Então, ó, vou fazer esse cabelinho aqui e daí a gente já vai orando. E daí eu mandei para vocês lá no grupo a arte, eu imprimi isso daqui em preto e branco mesmo, tá? Não precisa ser uma impressora colorida, não precisa ser adesivo, não precisa ser canetinha, pode ser lápis. Usei lápis, usei canetinha. Agora, isso daqui, tecnicamente falando, vou ensinar para vocês. Isso aqui chama Mixed Media, tá? É uma mistura de artes. O que a gente fez aqui? A gente fez colagem, eu passei tinta aqui embaixo, aqui eu usei canetinha, aqui eu usei outro tipo de canetinha, aqui eu usei lápis de cor. Então, isso chama arte mixada. O cabelinho embaixo da orelha. Sim, obrigada. Aqui, ó. Dá pra fazer o cabelo. Isso, o cabelo do Davi era ruivo, sim. Verdade. Será que eu faço a cor do olhinho também aqui? Não, vai ficar fofinho, né, ó. O olhinho marronzão. Gente, eu sou tão ruim pra fazer no certinho, assim. Olha lá o olhinho dele marronzinho. E daí, é claro, né, gente? Se vocês quiserem, dá pra pegar uma... Deixa eu ver. Não tem uma MB aqui. Vamos ver com a BB se fica bom. Ó, dá pra fazer aqui, ó. O contorninho aqui, ó.
Faz pretinho assim, ó. Eu tô fazendo com a bebê, tá? Sem apertar, ó. É só não fazer força que dá. Eu acho que a minha impressora tava meio falhando. Senão ia ficar bem pretinho. Eu achei a carinha dele tão fofinha. Quer ela escrever errado. Ah, com 2 L's. Ah, não. Arte do desafio passado? Sim. Qual que é o desafio passado mesmo? É do coração? Ou é da menininha na janela? Agora eu vou... Aqui eu acho que eu vou fazer a menininha na janela. Sim. Aqui eu vou pegar aqui, ó. Ó. Golias. Porque saíram todos. Escolhe um homem pra vir lutar comigo. Parou e gritou. Escolhe um homem pra vir lutar comigo. Ficaram aterrorizados e muito abalados. Enquanto isso, o que Davi fazia? Olhe para Deus. Olhe para Deus. Eu vou colocar bem aqui, ó. Ah, vai cortar o pé dele, né? Se eu colocar assim. Ó, não queria que ficasse assim. Será que se eu dobrar aqui, ó? Vou dobrar. Deixa eu ver. Gambiarra, a gente vê por aí. Separar as palavras, é. Eu vou deixar dobradinho assim, só pra fazer um nada a ver. Cola só a ponta. Ai, também, Martinha. Verdade. E aqui no cantinho, eu vou colocar assim, ó, Kellen, vírgula. Olhe para Deus. Kellen, olhe para Deus. Kellen, olhe para Deus. Qual é o nome do seu gigante? Qual é o nome do gigante que tá tirando seu sono? Ó. Essa é da outra vez, né? Falando que Deus rejeitou Saul porque lhe afastou. Se afastou de Deus. Aqui, ó. Afastou-se de mim. Saul, ele se afastou de Deus, não foi Deus que se afastou dele. Então, ó, não se afaste de Deus, não se afaste de Deus. Essa aqui eu fiz na minha. E dessa daqui eu fiz na outra. Hoje. Vou ter que comprar mais uma Bíblia.
Cola só a ponta. Ah, então, eu deveria. Eu esqueci. Vou morar junto? Olhe para Deus. Deus, eu sei que às vezes quando o gigante se levanta para frustrar os teus planos, às vezes a gente se apavora. A gente começa a olhar para o gigante e começa a olhar para a gente e percebe que a gente é tão pequeno perto dos desafios, perto do gigante, que a gente esquece de olhar para o Senhor. E assim a gente acaba esquecendo que é o Senhor que tem todo o poder, né? Então, Deus, eu e as minhas irmãs que estão aqui, nos ajuda a lembrar, Deus, que é o Senhor que tem poder. O gigante, ele sempre vai tentar frustrar os seus planos, mas o Senhor é poderoso. O inimigo das nossas vidas sempre vai colocar intimidação para a gente esquecer de quem nós somos em Jesus, do que o Senhor fez por nós através de Cristo naquela cruz. E não deixa a gente perder o foco, não deixa a gente parar de olhar para o Senhor. Nos ajuda a lembrar de olhar para o Senhor, para os nossos olhos estarem firmes no Senhor. E que a gente tenha esse coração puro, um coração que alegre o teu coração. Assim como era o coração de Davi, um homem segundo o teu coração, que olhava para o Senhor, não olhava para as circunstâncias que ele estava vivendo, não olhava para o tamanho do gigante, para a força que o gigante tinha. Ele não dava ouvidos à intimidação, mas ele dava ouvidos ao que o Senhor tinha preparado para ele, quem ele era feito para ser. E assim o Senhor escreveu uma história linda. Para Davi. E eu sei que o Senhor está escrevendo a nossa história. Então, nos abençoa, que essa palavra entre no nosso coração, que a gente não esqueça, Senhor, que o Senhor tem todo o poder. Nos dá um coração segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente. Depois vocês imprimam lá a imagenzinha. E para quem não viu o passo a passo aqui, ó, tem um gigante lá atrás do Davi, querendo lutar com ele, mas Davi tá olhando pro Senhor. Então, um beijo para vocês e até nossa próxima segunda, que é o último dia de desafio da Casa de Davi, episódio 7 e 8. Não vou dar spoiler, mas Davi mata Golias. Ai, ai, ai. Um beijo, crianças. Deus abençoe vocês, viu, queridas? Continue lendo a palavra. A palavra transforma a nossa vida. A referência foi Samuel 17:4. Um beijo pra vocês e até segunda que vem.